Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Plantas e Terapias Tradicionais Indígenas com Adriana Ocelotti, mulher jaguar, estudiosa das propriedades curativas das plantas e praticante das terapias tradicionais indígenas, seguidora do Caminho Vermelho e temascaleira. Vem trabalhando com círculos femininos, cerimônias ancestrais, pelas medicinas da terra e pela preservação e difusão dos saberes ancestrais dos povos nativos das Américas. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Adriana Ocelotti. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Sou Adriana Ocelotti. Meu nome na tradição mexica, batizado em cerimônia, é Ocelociwat, que quer dizer mulher jaguar. E é uma alegria, uma honra estar participando desse círculo, desse congresso, compartilhando um pouco do que eu sei nessa jornada, nessa caminhada com as tradições nativas desse povo da América, o nosso resgate da nossa ancestralidade, das nossas raízes. Eu comecei essa jornada há mais ou menos uns 20 anos com as medicinas da floresta amazônica. E em 2004 fui chamada espiritualmente, eu digo, para uma cerimônia no México, a cerimônia dos 8.000 tambores, que foi a primeira cerimônia pela realização de uma antiga profecia Otomi. Então eu fui, e nessa cerimônia haviam muitas lideranças de muitos povos das Américas, de norte a sul. E aí eu ingressei nessa jornada mais profundamente da espiritualidade das medicinas tradicionais. E durante todo esse tempo eu morei um tempo no México, onde nasceu minha terceira filha, Quetzalmestli. Vivi num povoado Otomi, e ela nasceu nas mãos de uma parteira tradicional desse povoado, tia Sofia, a quem eu honro muito, porque muito eu aprendi com ela dos cuidados com a parturiente dentro da tradição, com as plantas e com o temascal. E já fazia 8 anos que tia Sofia não fazia um parto, porque as meninas hoje em dia, apesar de se checarem com ela mensalmente, já fazem a escolha de ter seus filhos em maternidades. E tia Sofia, então, cada vez que eu ia me checar com ela, compartilhava comigo o começo da sua história, quando o povoado de Atlapulco eram pequenas fazendas, pequenas famílias. E ela era chamada na madrugada e vinha o marido da parturiente a cavalo por tia Sofia, para que a tia Sofia ajudasse a parturiente. Naquele tempo não havia luz, então se usava um bastãozinho de ocote, que é a resina de uma árvore sagrada para o povo do México, para iluminar. E todos os tratamentos de temascal com a parturiente, no pré-parto, durante o parto, no pós-parto. E eu tive a oportunidade de, no nascimento de Quetzalmestli, vivenciar tudo isso. Depois, participando de cerimônias tradicionais, recebendo as medicinas, cantei em Dança do Sol há alguns anos. Hoje sou dançante do Sol, dançante da Lua, dirigente de temascal, cantante, e tenho trabalhado dentro dessa linha da espiritualidade norte-americana, porque foi um chamado, essa relação com o México. Durante esse mesmo período, aprofundou a minha relação também com as medicinas da floresta,
E hoje eu tenho me dedicado à forma da espiritualidade nativa, às terapias tradicionais nativas e tenho me dedicado a fortalecer, a ajudar a fortalecer a nossa ancestralidade, as nossas raízes e a relação entre os povos. Porque isso é uma retomada de algo muito antigo. Por registros, quando a gente vai estudar a história dos povos nativos das Américas, a gente reconhece que os povos nativos já tinham relações tanto espirituais como comerciais, de trocas, e esse é o momento desse resgate, né? Quando a gente também vai se aprofundando e reconhecendo as profecias deixadas pelos antigos que estão vivas, a gente vê que elas estão se realizando. E uma delas é o fortalecimento das nossas raízes nativas e a retomada da relação entre os povos. Porque a gente sabe que uma árvore, quando tem raízes fortes, profundas, essa árvore não tomba com qualquer vento. E de alguma maneira nos foi negada a relação com a nossa ancestralidade dos povos nativos dessa terra que chamamos de América. E agora é um tempo que nós estamos retomando. Por isso, esse congresso está acontecendo. Por isso, essa valorização da ancestralidade nativa americana. Por isso, hoje, nas cidades, a gente pode vivenciar uma cerimônia de Temazcal, da Tenda do Suor, ou a gente pode participar de um ritual com os povos da floresta, com as medicinas da floresta. Os povos estão se abrindo para compartilhar seus saberes e o povo da cidade está ansiando por isso. De alguma forma, durante muito tempo, a sociedade moderna se distanciou da essência da vida. E os conhecimentos guardados por esses povos traz as respostas de muitas das perguntas que a sociedade mundial busca. Então, hoje se fala no mundo inteiro de sustentabilidade, de preservação ambiental, da importância de preservar as florestas para que não nos falte água nesse planeta, a necessidade da retomada dos valores de comunidade. Então, todas essas perguntas que a sociedade mundial traz, os povos nativos têm as respostas. Então, eu tenho me dedicado a viver dessa maneira, a buscar conhecer, tanto na espiritualidade nativa, com as medicinas ancestrais, com os conhecimentos guardados por líderes, curadores, pelos velhos, sábios, trazer cada vez mais isso para a minha vida, para o meu cotidiano, para a minha relação familiar, minha relação com as pessoas, e tenho me dedicado a compartilhar também. Então, aqui nesse momento eu vou compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos sobre as plantas e as terapias tradicionais indígenas dentro dessa perspectiva nativa americana. Algo que tem sido parte da minha vida, que eu tenho procurado exercitar com a minha família, comigo mesmo, com meus filhos, com as minhas relações, e tenho compartilhado com pessoas em grupos de estudos. E considerando esse momento que a gente vive, dessa retomada das formas tradicionais, a gente reconhece que há uma força maior que rege tudo. O grande espírito, seja lá qual a denominação que a gente dê a ele, enviou as sementes da criação. E a Mãe Terra acolheu essas sementes para que elas germinassem. E o que a Mãe Terra tinha de recursos para que germinasse a vida nessa terra? As suas 4 forças essenciais, primordiais, os 4 elementos. O fogo, a água, a terra e o ar. Então, através desses 4 elementos, a Mãe Terra gerou a vida. E tudo o que existe nesse planeta.
Todos nós, seres viventes, fazemos parte desse círculo sagrado, que a gente chama do elo sagrado da vida. Quando a gente diz Mitaque Ase, é um reconhecimento a que somos parte desse círculo junto com todas as outras formas de vida. Então somos todos formados por esses 4 elementos. Por isso a gente chama de nossa Mãe Terra. É mãe de todos nós viemos dessas suas forças primordiais. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Somos todos filhos da Terra. E é através dessas 4 forças que a vida é gerada e a vida é alimentada. A gente pode viver, a gente acha que não, mas sim a gente pode viver sem nossos adornos, sem o nosso carro, sem o conforto da nossa casa, sem o celular, a internet. Se for necessário, sim, a gente vive sem tudo isso. Mas a gente não vive sem o fogo, que é a própria luz do grande espírito que habita cada ser vivente. A gente não vive sem a água que brota dos seios da terra. A gente não vive sem esse ar que precisa ser renovado para que se renove a vida a cada suspiro. A gente não vive sem o alimento que brota da terra. Disso a gente necessita. E essas são forças maiores do que nós, porque elas sustentam nossa vida. Então, os ensinamentos que as tradições nativas trazem, essencialmente, são um reconhecimento e uma reconexão com o essencial da vida. Algo que a sociedade moderna está necessitando. Se a gente for estudar os calendários sagrados dos povos nativos, ou se aprofundar nas histórias tradicionais, ou se for escutar as profecias deixadas por sábios, anciões, a gente reconhece que, independente de que tradição, estamos num momento muito especial de fechamento de uma contagem de calendário sagrado, de fechamento de um ciclo da história da evolução da Terra. Então, como a gente compreende dentro dessa espiritualidade que tudo é em círculo, e aqui está representado num tambor o elo sagrado da vida, e em tudo na natureza, no Sol, na Lua, nas estrelas, nos próprios planetas, no ciclo das estações, no ciclo do desenvolvimento humano, no ciclo de desenvolvimento de uma planta, desde a semente que cai na terra até ela brotar, germinar, dar flores, frutos. Tudo está em círculo. Então, sempre que a gente fecha uma contagem de tempo no calendário sagrado, é como que a gente voltasse ao início, ao princípio. E voltar ao princípio é voltar também às raízes. Então, esse é o tempo que se fechou uma contagem de tempo de calendários sagrados e, naturalmente, há uma necessidade de uma volta às origens. E é isso que a humanidade está precisando, voltar às raízes. Por isso, esse interesse no mundo inteiro pelas medicinas antigas, pelas tradições ancestrais, porque elas guardaram a chave do caminho para esse retorno. É um momento de busca espiritual que a humanidade vive, porque é através dessa busca espiritual que a gente volta à essência da vida também. E uma vez que a gente encontra o caminho do espírito, da espiritualidade, e na relação com os elementos da vida, a gente pode reformular o que ficou falho no desenvolvimento da humanidade nesse sentido. As forças do fogo, da água, da terra e do ar são as forças essenciais. Os elementos todos da natureza
são parte desse círculo sagrado, junto com nós seres humanos. Para nós, no caminho nativo, essas forças são maiores, são nossos guias, trazem suas medicinas e seus ensinamentos. Nos mostram os caminhos da espiritualidade e como percorrer esse caminho em direção ao grande espírito, reconectando com a nossa essência. Então, uma planta traz sua medicina. Diz um canto que eu gosto muito, que Deus pôs um ser divino em cada folha para curar os filhos seus. E assim é. Cada planta tem sua medicina. A água traz a sua medicina, o fogo traz a sua medicina, as árvores trazem suas medicinas, os pássaros têm suas medicinas, todos os animais trazem suas medicinas, nós mesmos temos nossas medicinas também. Aquele caminho que nos conecta com a força criadora, a força maior. Então, dentro da espiritualidade nativa, dentro desse processo que a humanidade vive de retomada da relação com os elementos da vida, estão aí todas as forças disponíveis para trabalhar com a gente. As plantas que nascem como mato, nascem na floresta, nascem nos pastos, são remédios para todos os males. Para todas as necessidades, aí nasce remédio para a gente. E como parte desse processo, dessa retomada das nossas raízes ancestrais, nós estamos também voltando a essa relação de reconhecimento das plantas como aliadas nossas. Aqui mesmo, enquanto eu falo com vocês, tem logo aqui uma tansagem que nasce. Tansagem é uma das plantas que a gente chama de planta de capoeira, que se chama de erva daninha. Aquelas que nos terrenos agrícolas se tira porque elas são pragas. Elas são remédios poderosíssimos, antibióticos naturais. Está aqui do nosso lado. Aqui colado nessa pedra nasceu esse pé de aroeira. Anti-inflamatório poderoso, excelente para infecções no sistema feminino. Aqui atrás da gente também remédio, graviola, que tem sido estudada pela ciência e tem se comprovado que é uma planta muito poderosa para o tratamento de tumores e de câncer. Está sendo estudada essa planta. Então esse caminho dessa espiritualidade nativa desperta o nosso olhar. É como que a gente começa a ver além do que os olhos físicos enxergam. A gente começa a enxergar o espírito de todas as coisas que estão à nossa volta e como que elas são importantes para a nossa vida também. E como a gente é importante também nesse círculo sagrado. Há uma codependência, uma relação de troca constante entre todos os seres que habitam esse elo sagrado da vida. Nós não somos seres humanos separados, e nem maiores e nem melhores. Não porque a gente tem uma inteligência mental que nos proporcionou um avanço impressionante na ciência e na tecnologia, que a gente é maior do que uma planta que cresce num pasto. Porque possivelmente a gente vai precisar daquela planta que cresce no pasto para tratar alguma das nossas doenças. Nem que seja para pegar o princípio ativo daquela planta e sintetizar ela em laboratório. Mas ela está ali. Porque a planta sintetizada
em laboratório não tem a energia vital que a planta que nasce da terra tem. Que recebe o orvalho da noite, que recebe a luz do sol, que recebe os nutrientes da terra. Não é só o princípio ativo, são todas essas forças que alimentam a vida. É a água, é o sol, que é o fogo do céu, são os nutrientes da terra. Então, quando a gente se alimenta de um alimento da terra e a gente se cura com uma planta que brota da terra, a gente está se alimentando dessas 4 forças também. Que lembra, eu disse, são o sustento da vida. Então, nos alimenta e nos fortalece de energias vitais também. Esse tempo pede por isso, por essa relação, porque se avançou muito num sentido da ciência e da tecnologia, sem desmerecer de maneira alguma, mas a gente não pode perder a relação com o que é essencial da vida. E aí estão as medicinas tradicionais, as nossas raízes ancestrais, para retomarmos essa relação com o essencial da vida. Compartilhando um pouquinho sobre as terapias tradicionais nativas, para as tradições nativas, como eu disse, tudo está nesse círculo sagrado, alimentado por esses 4 elementos. Nada é separado. Nada é separado. Para que haja saúde e bem-estar físico, é necessário que haja saúde e bem-estar espiritual, mental, emocional. Novamente estão nossos 4 corpos aí nessa roda, nesse elo sagrado. Quando a gente se aprofunda no estudo da roda da medicina, que eu sempre digo, a roda da medicina, se há algo que a gente pode compreender do grande mistério da vida, a gente compreende na roda da medicina. Aí está o princípio da espiritualidade nativa e o princípio também da medicina tradicional. Os 4 elementos, nas 4 direções, sustentam uma cruz equidistante. Essa é a cruz indígena, a cruz nativa, uma cruz equidistante. E quando ela está equidistante, o círculo está perfeito em harmonia. Cada vez que ela se desloca, e há um deslocamento dessa cruz, se desarmoniza o círculo. Nós estamos num tempo em que essa cruz se desarmonizou, se deslocou, e o elo sagrado da vida está desarmonizado. Então, através dessa cruz sustentada pelos 4 elementos, a gente pode retomar a harmonia do elo sagrado da vida, harmonizando essas 4 forças em nós. Então, a roda da medicina e a cruz equidistante sustentada pelos 4 elementos é o princípio da espiritualidade nativa, porque tudo a gente compreende dentro desse círculo. O círculo das estações, como eu disse, do desenvolvimento humano, o ciclo de uma planta, o ciclo das estações, o ciclo do sol, da lua. Mas também a gente compreende dentro da roda da medicina o princípio também da saúde e da doença na medicina tradicional. Para o povo nativo, a expressão de sentimentos é natural. Os sentimentos todos são naturais. Tanto aqueles que a gente considera bons, quanto aqueles que a gente considera ruins e de alguma forma a gente nega ou a gente cresceu
sendo ensinado a negar e não expressar esses sentimentos. Sentimentos todos são naturais. E é natural que a gente expresse sentimentos também. Então, se a gente está feliz, a gente expressa essa felicidade. Se a gente está triste porque algo aconteceu, é natural expressar esse sentimento também. Ou se alguém fez alguma coisa com a gente que não foi legal e a gente não gostou, é natural a gente sentir raiva. E é natural a gente expressar essa raiva de uma maneira saudável. Mas de alguma maneira nessa nossa sociedade a gente cresce aprendendo a não expressar nossos sentimentos. Uma criança sente raiva porque quer brincar e é hora de ir para a escola. E aí a criança expressa essa raiva e a gente briga com essa criança porque ela não pode sentir essa raiva. Mas é natural, ela quer brincar e está na hora de parar a brincadeira para ir para a escola. E aí então a gente vai crescendo, aprendendo a guardar nossos sentimentos e não expressar os nossos sentimentos. Acontece que a não expressão de sentimentos, que é algo natural, faz com que esses sentimentos guardados se tornem emoções que começam a se tornar como toxinas dentro da gente. Os povos nativos têm as suas formas para que os sentimentos sejam expressos, os conflitos sejam resolvidos. O povo Yawanawá na floresta tem uma roda em que quando há uma desavença, um desentendimento entre duas pessoas, essas duas pessoas entram na roda e se chicoteiam com a haste de uma palmeira nativa e ali expressam a sua raiva diante da comunidade, sem nenhum problema. Acabou ali, botaram para fora essa raiva, esse descontentamento, saem dali, se falam, se resolvem e já. Na tradição nativa norte-americana, nós temos o temazcal. Os conflitos são resolvidos ali dentro. Ali dentro, a gente entra, a gente se expressa, e a gente purifica e a gente sai renascido. Dentro do temazcal são resolvidos conflitos familiares, são resolvidas questões comunitárias. Mas nossa sociedade perdeu esse espaço de resolução de conflito, de expressão de sentimentos. Então o que a gente faz? A gente guarda essas emoções, e vai guardando essas emoções, e vai guardando essas emoções, e o que acontece? Ou a gente em determinado momento estoura e expressa de uma maneira destrutiva, que possivelmente vai causar mais mal-estar, ou a gente não expressa e vai guardando, e vai se criando um padrão de emoção, de sentimento não expresso, que se torna como uma toxina dentro da gente. Então, para o povo nativo se reconhece que também muitas das doenças modernas são um resultado disso, dessa não expressão natural de sentimentos. Então, essa emoção guardada, uma hora ela se manifesta como uma doença física, ou uma doença espiritual, uma doença mental, ou uma doença emocional, ou uma coisa e depois a outra, ou todas ao mesmo tempo. Então há a manifestação da doença física ou do desequilíbrio psicológico, mas muitas vezes isso está associado também a uma doença já espiritual. Então a medicina tradicional tem esse olhar dentro da roda da medicina. Os 4 corpos precisam estar sendo trabalhados, curados e harmonizados para que essa cruz volte a esse equilíbrio e se equilibre o círculo sagrado, a roda de medicina pessoal, que seria o equilíbrio, a harmonia e a saúde perfeita. Então há esse olhar dessa integridade do ser.
Muitas vezes alguém manifesta algum desequilíbrio psicológico, uma depressão ou um surto psicótico, e aí se trata, se interna, se dá remédio. Veja bem que eu não estou desconsiderando, muitas vezes uma internação e um remédio são necessários, mas há necessidade de olhar esse ser integralmente, porque muitas vezes a pessoa é internada, casos também de vícios em drogas, também recai nesse mesmo padrão. A pessoa é internada, é medicada, tem assistência psiquiátrica, e quando ela sai, há reincidência. Muitas vezes a pessoa volta a usar as drogas, a pessoa volta a ter uma depressão profunda ou um surto psicótico. Certamente aquela pessoa está com doença espiritual, está com espírito. E se não limpa o campo espiritual energético da pessoa, não há cura. Porque não é só o corpo físico e as manifestações psicóticas. É o corpo espiritual também, o corpo mental. Então há necessidade de se olhar para esses 4 corpos, para que se restabeleça de fato uma cura e uma harmonia da roda pessoal dessa pessoa. Então a medicina tradicional tem esse olhar. Muitas vezes esses padrões emocionais guardados, que uma hora, como eu disse, se manifesta numa doença física, uma doença psicológica ou mental, muitas vezes ela está associada a uma doença espiritual. Os povos nativos aí também chegam as doenças. Muitas vezes por aí primeiro chegam. E essas emoções, esse padrão emocional se torna como um alimento para espíritos. Né? A gente reconhece dentro da tradição nativa, quando uma pessoa faz a passagem e vai para um outro plano, a gente diz até atravessa o rio, né? Vai para o outro lado do rio, vai para uma outra dimensão. Né? Isso nos casos das mortes naturais. Uma morte natural, uma pessoa que viveu uma vida digna, correta, viveu bem, não causou mal a ninguém, nem a si mesma. Na hora da passagem do tempo dela, ela cruza o rio e vai para essa outra dimensão. Mas aquela pessoa que teve uma morte não natural, que ela provocou a morte, digamos, tanto se matando ou como se matando aos poucos, no caso, quem morre pelo uso de drogas ou que não viveu uma vida digna, essa pessoa não consegue atravessar, esse espírito não consegue atravessar o rio na hora da passagem. E aí ficam esses espíritos aqui. A religião nativa brasileira, de um sincretismo que se conhece como Umbanda, reconhece dessa forma também. Assim também reconhecem a medicina tradicional norte-americana. Ficam aqui esses espíritos. E eles ficam buscando um corpo para voltar, para fazer melhor, para fazer novamente, para poder atravessar o rio, para poder passar por essa nova dimensão. Então aquele padrão emocional que a gente traz acaba sendo alimento para que esse espírito venha, porque ele vem se alimentar daquela emoção, ele se identifica com aquela emoção. E a gente engole aquele espírito. E daí começa o processo também de desarmonização da nossa roda pessoal. Então, por isso eu digo, grande parte das vezes, se não todas as vezes que há uma doença séria já a nível físico, ou uma doença psiquiátrica, uma adição, um vício, aí há uma doença espiritual, há um espírito aí também. Então é necessário curar
tanto o corpo físico quanto o corpo mental, mas também o corpo espiritual. Então, na medicina tradicional, a gente tem esse olhar amplo, que reconhece a roda de medicina nesse sentido da cura também, do restabelecimento da saúde. E as plantas são grandes aliados nesse processo da cura, tanto do corpo físico quanto do corpo emocional, mental e espiritual. Muitas das plantas tratam sintomas físicos. Há medicina para tudo. Como eu disse, aqui está a graviola, estudada pela ciência como um poderoso antitumoral, sendo estudado para câncer, para tratamento de câncer. Há aqui esse matinho que a gente já falou sobre isso, que nasce, plantas que nascem em terreno já revolvido. Incrível esse poder de renovação da terra. Imagina aquela terra já desgastada, terras agrícolas já revolvidas e desgastadas, o que se chama de erva daninha, que são as plantas que nascem nesses terrenos, tudo remédio. Então, esses ensinamentos que a terra traz para a gente, que incrível aquela terra já desgastada, que para a agricultura e para a economia já não serve mais, se troca de terra ou se bota adubo químico para se renovar os nutrientes daquela terra, aquilo tudo que atrapalha a agricultura é tudo remédio. Então há remédio para tudo na natureza. Para a cura do nosso corpo físico, das manifestações das doenças físicas. E há as plantas também, e isso é muito importante nessa visão da medicina tradicional, que não vê nada separado, o corpo espiritual e o corpo físico não são separados. Há as plantas que ajudam na cura do nosso campo energético, que ajudam na cura do nosso campo espiritual. Então a gente usa as plantas nas defumações, nas rameadas, nos banhos, para auxiliar na cura física. A gente toma o remédio para ajudar a curar o corpo e a gente toma o banho, a gente faz uma defumação, a gente sopra um tabaco para ir curando o campo energético também. Porque não é nada separado. Então há aquelas práticas das defumações, que é uma prática comum aos povos nativos. As plantas estão sempre nos nossos rituais, tanto rituais espirituais quanto nas práticas de cura, tanto para abrir a conexão com os guias maiores. Quando a gente queima um copal, ao mesmo tempo que a gente já está acessando o mundo espiritual, porque essas plantas são reconhecidas pelo mundo espiritual, já pedindo o auxílio dessas forças maiores que nos ajudem, a gente já está limpando o nosso campo energético e protegendo e abençoando também. Então há muitas plantas que a gente usa para auxiliar na cura, complementar a cura física, que são as plantas para os banhos, para as defumações, para as rameadas no corpo, para puxar a doença para fora. Nessa visão da medicina tradicional, que é uma visão ampla, regida pelos ensinamentos que as forças maiores mesmas nos trazem. Que o sustento da vida está aqui nessa terra, nessa grande mãe, com suas medicinas, com seus 4 elementos, com as suas 4 forças, de tudo que brota nessa terra, é o que a gente precisa para viver. Então esse momento que a gente vive dessa retomada nas nossas raízes, na nossa ancestralidade, tanto espiritualmente como um caminho
para uma retomada de um caminho espiritual, quanto para a retomada desses valores guardados pelas tradições nativas. Um reconhecimento do que a vida, a natureza nos dá. Então, nas nossas práticas, tanto em cerimoniais como as práticas de cura, que a gente trabalha com os elementos da natureza, a gente pede por eles. A gente oferece um tabaco como uma medicina sagrada, planta primeira reconhecida pelo mundo espiritual. A gente oferece um tabaco a uma planta e a gente pede a ela: eu preciso da sua ajuda, preciso da sua medicina, me ajuda nessa cura. E aí a gente recebe dessa planta o que a gente necessita e a gente deixa um tabaco em troca. Esse reconhecimento que somos parte de um elo sagrado da vida, nada de se toma sem dar algo em troca. Então, se a gente usa das plantas para a nossa cura, a gente agradece, a gente planta uma outra, a gente deixa um tabaco ou a gente água aquela planta em reconhecimento, em agradecimento por essas medicinas. Então esse também é um valor muito essencial para a sociedade moderna, que foi guardado pelos povos nativos. Não se toma sem deixar algo em troca, não se pega sem pedir licença. E veja como a gente vive no mundo hoje. As florestas sendo devastadas, as fontes de água secando, porque por tanto tempo se tomou sem deixar algo em troca, sem zelar por aquela fonte que hoje nos falta. Então a medicina tradicional, a espiritualidade dos povos nativos nos ajudam nesse reconhecimento também, de que nós somos um com toda a vida e não se pode tomar sem deixar algo em agradecimento. Porque os elementos estão aí para nos auxiliar no nosso caminho. E eles não podem faltar, porque deles depende a vida. Um reconhecimento e um agradecimento por esses saberes ancestrais que estão com um papel tão importante na sociedade atual, de ser um caminho para essa reconexão com a essência da vida. E aí estão as cerimônias tradicionais, as medicinas ancestrais, tanto as medicinas, as plantas de poderes ritualísticas, quanto as medicinas, os remédios, quanto as medicinas dos elementos e de todos os seres, para nos ajudar nessa volta, nessa relação com os elementos da vida, tão importante nesse momento. Porque chegou-se a humanidade num tempo que se anseia por isso. Nós precisamos, de fato, reconhecer que esses elementos são essenciais para a vida e reformular, de fato, a nossa forma de viver. Quando se fala em preservação ambiental e cuidados com a Mãe Terra, há que preservar, há que zelar por essa Mãe Terra
Eu sempre me atrevo a dizer, em verdade, a gente não devia nem tanto se preocupar com a Mãe Terra, com o que está sendo feito com ela. Se está adoecendo a Terra, o que a humanidade tem feito, sim, está. Mas a Terra tem sua própria sabedoria e suas próprias medicinas muito grandiosas. Ela sabe como curar a si mesma. A hora que ela precisar usar das suas forças, dos seus 4 elementos, para se curar, ela vai fazer os mares subirem, vai explodir os vulcões, os ventos vão soprar e ela vai se limpar com seus 4 elementos e se purificar da sua própria forma, como já houve em outros momentos, no próprio ciclo de evolução da Terra. A última vez que ela chacoalhou suas forças para se curar, se purificar, está registrado na Bíblia, né? O grande dilúvio, quando a Terra moveu as águas para se purificar. Então, quando eu me atrevo a dizer que a gente não deveria se preocupar tanto com a Terra em si, porque ela é muito grandiosa e essas forças são muito grandes, e quando ela precisar mover suas forças para se limpar, ela vai fazer. E é bem possível que ela volte a fazer, se não houver uma reformulação da forma como se está vivendo na Terra. Mas quando a gente pensa nisso, nós, seres humanos, devíamos estar preocupados com nós mesmos. Porque o que se está fazendo na Terra, extinguindo os recursos do qual a vida depende, o que está acontecendo de fato é que a gente está tornando esse planeta, essa grande mãe, inviável para a nossa própria vida. Então, quando a gente pensa em preservação ambiental e preservação dos recursos naturais dos quais depende a vida, a gente devia estar pensando em nós mesmos e nos nossos descendentes. Porque o que está sendo feito à Terra está tornando a Terra inviável para a vida humana. Porque a Terra, na hora que precisar se purificar de tudo isso, ela chacoalha suas forças, que são muito grandiosas, e a gente tem registros aí na história o quanto forte foram esses movimentos da Terra. Então é necessário e essencial que haja essa retomada dessa relação com o essencial da vida, guiado pelas forças maiores, para que a humanidade reformule a forma como tem vivido nesse planeta. E aí estão as medicinas guardadas pelos povos nativos para nos auxiliar nesse caminho. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.